Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia tá morrendo de saudade de vocês, né? Do grupinho dos juniores. E hoje eu vou falar com vocês um pouco, contar uma história, né? Sobre a crucificação, né? O que realmente é a Páscoa. Porque nessa data a gente começa a pensar o quê? Um monte de coisa e principalmente vem na nossa mente toda vez que a gente fala dessa palavra Páscoa, o que vem na nossa mente, né? Muitas e muitas vezes vem o ovo de chocolate. E nós, crianças, precisamos entender que o que tem que vir à nossa mente é muito maior e muito mais importante do que um ovo de chocolate. Vamos começar orando. E aí a tia vai começar a falar um pouco sobre a Páscoa hoje. Também hoje, essa semana, entre hoje, sexta ou sábado, tá? Vocês vão estar ganhando uma lembrancinha que o Ministério Infantil preparou para vocês, para que vocês lembrem exatamente de tudo que nós vamos estar falando e conversando aqui sobre a Páscoa. Tudo bem? Vamos orar então? Senhor, obrigado por este dia. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em meio a tantas tristezas, a tantas doenças, ó Pai, com a pandemia, com esse vírus, com o desemprego, com a fome. Mas vimos também ó, o teu cuidado, o teu amor para conosco. Abra o nosso coração, a nossa mente para entender o que a Páscoa realmente significa e que isso nós possamos lembrar não só esse dia, mas todos os dias da nossa vida. Possamos estar lembrando a verdadeira Páscoa, que o Senhor abra a mente das crianças, abra o coração, para que elas possam caminhar com essa verdade em toda a sua vida cristã. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Crianças, a tia, antes de começar, quero dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, de poder abraçar, de poder estar com vocês, poder contar histórias e poder ensinar a palavra de Deus. Mas ainda, né? No momento ainda não podemos, né, nos desencontrar, não podemos ainda estar com a igreja lá no templo para orar, para cantar, para estar junto como corpo de Cristo. Mas nós resolvemos, para estar um pouquinho mais perto de vocês, gravar esse vídeo, né, das histórias, gravar o vídeo hoje da Páscoa, das lições. E eu espero que vocês estejam gostando. Tudo bem? Vamos lá, então, começar? Antes de nós começarmos a história, a tia quer falar um pouco sobre como surgiu o ovo, né, e o chocolate, que é o que mais falam, né, na história, todos os dias, né, é o que mais estão falando nesta semana, né? E o ovo, ele surgiu na época lá da China, país da China, também surgiu nos antigos egípcios, no persas. Quem vai aprender história aí vai lembrar um pouco dessa parte, né, da antiguidade, tá? E o que eles faziam? Eles pegavam o ovo, quando era o início da primavera, né? E eles pintavam o ovo colorido, sabe? E dava para alguém de presente. Como se fosse um ritual deles na época, porque estava começando a primavera e era uma forma deles celebrarem a primavera, né? E eles pintavam os ovos e entregavam, né, para uma pessoa que eles gostavam e como se fosse um presente, tá? Para alguém. Para vocês verem, crianças,
que não tem nada a ver com a Páscoa cristã, né? Na palavra de Deus não fala sobre isso. E se nós não estivermos aqui, alicerçados na palavra, crianças, a gente fica muito perdido com o que um monte de gente fala, o que um monte de gente, né, colocam aí na televisão, colocam nas propagandas. E se vocês estiverem firmes na palavra, vocês nunca vão ter dúvida das coisas. Na palavra de Deus não fala sobre isso, que a Páscoa é um ovo. É um ovo que foi pintado, é um ovo que na época se entregava um para o outro e comemorava a primavera. Não tem, na palavra de Deus não tem isso, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. E depois, como veio o chocolate? O chocolate ele veio muito tempo depois. Eles começavam a quebrar os ovos, colocar chocolate. Lá na França começou isso com o chocolate. E eles colocavam o chocolate dentro desse ovo, fechava, pintava de novo e dava como presente. Alguns países também de pessoas, quando eram reis, eles faziam ovos de ouro também para entregar. Enfim, com o tempo foi passando, né, eles começaram, vai passando os tempos, vai passando os anos, até que chega o que? A indústria, né, como até hoje nós temos, que começa a fazer os ovos de chocolate, o formato do ovo, mas ele inteiro de chocolate. E assim até hoje. Então, o chocolate, ele começou junto com, né, na França. E aí que se deu a origem, né, desse ovo de chocolate. Na palavra de Deus não tem nada disso, né? O Páscoa não tem nada a ver com o chocolate, não tem nada a ver com o ovo. Então, nós precisamos sempre estar alicerçados no que realmente a palavra de Deus fala. Vamos lá então, vamos lá começar, né, para a gente entender exatamente o que a Páscoa nos diz. E ela é muito importante mesmo, tá? Então vamos lá? A Páscoa, a palavra Páscoa significa passar, saltar. Então, o que será que a palavra Páscoa significa? Saltar, pular. Esse é o significado dessa palavra, tá? Então lembre-se sempre disso. Por quê? Por que, tia, a palavra Páscoa significa passar, saltar? A Páscoa, ela começa lá no Egito. Lembra de Moisés com o povo de Israel? A Páscoa começa lá com a 10ª praga. Nós já estudamos as pragas, né? Quando Moisés vai lá para libertar o povo. E aí o rei, né, Faraó não quer, e aí Deus começa a mandar as pragas. A última praga, a 10ª praga, é ali que começa a Páscoa, que significa a palavra passar, saltar. Por que significa isso? A última praga é a praga do anjo da morte. Vocês lembram disso? A última praga. Todos os primogênitos teriam que morrer. Mas para o povo de Deus, para que o anjo da morte não passasse e entrasse na casa para que matasse e tirasse a vida do primogênito do povo de Israel, Deus manda Moisés falar para o povo, falar assim: pega um cordeiro novinho, um cordeiro branquinho, novinho, sem defeito, e vocês vão pegar, matar ele, o sangue dele vocês vão passar nas portas,
nas laterais e em cima, para que o anjo da morte não entrasse. Ele visse o sangue do cordeiro ali na porta e ele não passa, ele ia o quê? Ele ia passar, ele ia saltar, ele não iria entrar. Esse é o significado da palavra Páscoa, viu? Totalmente diferente do que nós vemos aí na televisão. Então, o povo de Israel que estava lá no Egito, cativo, matou o cordeiro novinho, pegou o sangue dele, passou nas portas. E depois também Deus fala, dentro das suas casas vocês vão o quê? Comer o pão sem fermento, com algumas ervas amargas e a carne do cordeiro que vocês mataram bem assada, e vocês vão comer isso. E assim fez o povo, né, de Deus ali na 10ª praga, para que o anjo da morte não passasse, né? Para que o anjo da morte não entrasse e ele passasse pela porta e fosse para lá, porque ele via o sangue do cordeiro ali na porta. Eu vou ler aqui para vocês, na palavra, para vocês verem o quanto que Deus deixou tudo registrado sobre a Páscoa. E aí, a gente sempre vai ter certeza do que a palavra de Deus fala, e não o que os outros acham que é e dizem para vocês o que realmente é a Páscoa. Então, a Páscoa começou lá no Egito. Ó, Êxodo 12, 26 e 27. Ele diz assim, ó: quando os seus filhos perguntarem, que rito é esse? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Viu? A palavra de Deus fala isso. Então, essa começa a primeira Páscoa, que começa lá no povo, do povo, né, de Deus, né, o povo de Israel lá no Egito. Ali, a 10ª praga, eles começam a comemorar a Páscoa, que significa passar, saltar. Tudo bem? Depois desse tempo, lembra-se que Moisés, a história de Moisés do povo do Egito começa lá no Velho Testamento. E vai passando, e eles vão comemorando, né, a Páscoa desta forma, né, do cordeiro, né, sacrificado, né, o pão sem fermento. E depois, quando Jesus nasce, eles continuam fazendo essa celebração da Páscoa. Só que agora eles celebram no templo, onde eles, o cordeiro, né, ele é imolado lá no templo. E também as pessoas comemoravam nas casas, né? Nas casas, junto com a sua família, junto com a igreja, eles também continuavam. Vamos ler lá, ó. A tia vai ler para vocês saberem certinho como foi a Páscoa depois que Jesus nasceu, tá? Ó, Lucas 2. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, seria muito legal para vocês fixarem sempre isso na sua mente. E se um dia alguém perguntar para vocês o que realmente é a Páscoa, vocês sabem que está na Bíblia e pode ler para os seus amiguinhos exatamente a questão da Páscoa, né? Porque tem muitas crianças com dúvida aí sobre a Páscoa, tá bom? Lucas 2, 41 diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, já começou aí. Quando Jesus nasce, na época, eles iam para Jerusalém, né? Que ali eles comemoravam a Páscoa no templo e também nas casas, né? E faziam sempre uma festa ali da Páscoa,
comemorando a libertação, né, do povo de Deus, né, no Egito, aquela escravidão toda que eles sofriam. Tá? Em João 2, vamos para João agora. João 2, 13 e 23 diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, quando Jesus já estava adulto, tá? Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Para você ver, né, crianças? Jesus já estava adulto e ele sempre, igual os pais, né? Quando ele era pequeno, quem levava ele para comemorar a festa da Páscoa em Jerusalém eram os seus pais. E quando ele fica adulto, que nós vemos aqui em João, ele vai, né, sozinho, porque ele já é um adulto, e ele vai para Páscoa, né? Jesus foi para Jerusalém, e junto, né, com os seus discípulos, né, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Então, crianças, aí começa a história da Páscoa verdadeira, né? Páscoa de Jesus, Páscoa daquele que morreu na cruz por nós. E nós vamos ver aqui que a última Páscoa que Jesus teve com os seus discípulos. Então, todos esses anos, né? Jesus pequeno, ele vinha com os seus pais, depois adulto ele vinha com os seus discípulos, né, para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E quando Jesus tinha 33 anos, ele veio para Jerusalém na festa da Páscoa, é a última Páscoa dele. É a última Páscoa. E aí ele reúne com os seus discípulos numa mesa para celebrar a Páscoa. E nesse tempo, o que acontece? Aqui começa a simbologia, ele deixa, da ceia. A última Páscoa dele, o que Jesus faz? Jesus, ele prepara uma ceia junto com os seus discípulos. Para quê? Porque depois dele cear com os seus discípulos, Jesus vai se retirar, vai orar e assim acontece a crucificação. Vem os guardas, né? Levam Jesus e aí começa a crucificação de Cristo. Então essa foi a última ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos. E ele deixa um memorial. Ele deixa uma simbologia para quê? Para que eu e você lembrássemos dele não só na Páscoa, mas todos os dias. Todos os dias nós temos que lembrar. Então Jesus pega o pão, ele pega o pão e ele pega o vinho, né? De uva. E aí o que ele faz? Ele faz com que o pão simboliza o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que sofreu. Quem viu o vídeo que a tia mandou, Jesus, ele foi muito açoitado. Ele sofreu demais o corpo dele. A gente às vezes machuca, não dói? Imagina Jesus levando chicotada, né? Os chicotes que eles tinham, era um chicote que tinha umas lâminas. E aí batia na pele de Jesus e eles puxavam e saía a pele de Jesus. Então, a pele, os açoites, isso machucou demais o corpo de Jesus. E aí ele pega o pão para que lembrássemos que ele sofreu como um ser humano, né, com os açoites, com aquela coroa de espinho entrando na sua cabeça, né,
provocando muitos ferimentos. Então ele diz assim para os discípulos: este pão é um símbolo do meu corpo, que sofreu, que se machucou pelos pecados dos discípulos, pelos meus, pelos seus pecados. E aí ele pega o vinho e ele fala: e o vinho é um símbolo do meu sangue, de tudo que eu sofri no corpo, e o meu sangue foi sendo derramado. Quando furaram, né, colocaram o prego nas mãos e nos pés de Jesus, e o sangue ia escorrendo, o sangue de Jesus ia escorrendo, de tanto que ele foi açoitado, de tanto que ele foi machucado. E era para ser eu e você nesse lugar. Não era para ser Jesus, porque Jesus nunca pecou. Ele estava pagando um preço que era eu e você, as coisas erradas que nós fazemos. Ele nunca fez coisa errada, ele foi sempre santo. Nós não somos, mas ele fez isso por mim e por você e por tantos outros, por amor, porque ele nos ama. Que pessoa iria fazer isso por nós hoje? Né? Morrer naquela cruz, se tivesse hoje uma cruz, que pessoa iria? Não, eu vou morrer por você, porque eu amo você e eu vou lá naquela cruz por você. Será? Será que tem pessoas que fariam isso por nós? Não. Só Jesus poderia fazer isso. Só Jesus. E ele fez porque ele nos ama. E às vezes a gente deixa isso de lado, crianças. Nós não pensamos em Jesus, pensamos em outras coisas. Pensamos no chocolate, pensamos no ovo. E esquecemos do principal. Ele deixa muito bem que o pão é para nós lembrarmos do corpo dele, sacrificado, e o sangue derramado naquela cruz, de tanto apanhar, de ser colocado pregos e tanto sofrer. O sangue de Jesus na cruz significa o vinho. É por isso que ele institui a ceia ali, um memorial, para que essa Páscoa que ele está fazendo, não vai precisar mais matar um cordeiro, como eles começaram. O que vai acontecer? O cordeiro, começaram a primeira Páscoa lá no povo de Israel, lá no Egito, com a 10ª praga. O cordeiro agora, depois que Jesus nasce, o cordeiro que morreu nessa cruz, agora é Jesus. É por isso que a gente não mata nenhum cordeiro. Porque o cordeiro agora é Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço por nós, pelas nossas vidas. É por isso que quando ele deixa isso daqui, é porque na ceia nós lembrássemos dele. O quanto ele fez por nós, o quanto ele se machucou, o quanto derramou seu sangue naquela cruz e morreu, para que quando nós estivéssemos juntos e fazemos a ceia ali do Senhor, nós lembrássemos do que ele fez por nós. Não precisava agora mais matar o cordeiro, porque o cordeiro nosso é Jesus Cristo. Por isso que ele deixa esse memorial.
essa ceia do pão e do vinho. Não vai precisar mais ser o cordeiro, porque Jesus agora é o cordeiro. Crianças, que nós possamos sempre lembrar disso. Lembrar do amor de Cristo por nossas vidas. Mas graças a Deus, sabe por quê? Porque ele não está morto, crianças. E o mais importante é isso aqui, ó. O túmulo estava vazio. Isso é graça, crianças. Se o túmulo não tivesse vazio, nós não teríamos a vida eterna. Mas Jesus ressuscitou. E ele está vivo, ele está lá com Deus, com o Pai dele. E um dia, quando nós morrermos, Jesus vai nos ressuscitar, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria como nós estarmos com ele. Mas ele ressuscitou e esse é a maior alegria para nós. Porque um dia ele vai nos ressuscitar junto com ele e nós vamos morar no céu. Com Jesus, uma cidade que ele está preparando, que a tia já contou para vocês sobre o céu. Que coisa mais maravilhosa, crianças, nós pararmos e pensarmos sobre isso. Sobre o amor dele derramado naquela cruz e ele ter ressuscitado. E um dia, ele com isso, ele vai estar nos ressuscitando para que possamos estar com ele. Nós não teríamos a vida eterna se Jesus não tivesse ressuscitado. E glória a Deus que ele está vivo e um dia ele vai nos buscar. Essa é a maior alegria que nós temos que lembrar, crianças. É que ele está vivo e um dia nós estaremos vivos com ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Aqui neste mundo não é eterno. Mas com Cristo nós estaremos para os séculos dos séculos, não vai ter fim. Olha aqui a alegria que nós temos ter no nosso coração. Por isso, lembre-se, crianças, lembre-se todos os dias, não só essa semana que é a Páscoa, mas todos os dias, agradecendo a Deus por ele ter morrido na cruz por vocês, mas por ele ter ressuscitado, porque um dia vocês vão estar com ele. Lembre-se todos os dias isso nos seus corações, nas suas orações, agradecendo a Deus pela vida eterna. Porque sem a vida eterna, sem Jesus ter ressuscitado, nós não iríamos morar com ele. E nós vamos morar com ele. E isso é a maior alegria que um cristão pode ter na vida. Lembre-se sempre disso, crianças. Não deixem que as coisas do mundo invadam seu coração, a sua mente. Não deixe que o ovo ou o chocolate ou qualquer outra coisa seja muito maior do que a nossa alegria em Jesus Cristo. Do que a nossa alegria de ter uma vida eterna com Ele. E graças a Jesus nós vamos ter essa vida eterna, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. A nossa história se encerra hoje. A tia quer agradecer demais por vocês estarem assistindo os vídeos que eu e a tia. E estamos sempre mandando vídeo para vocês, para que vocês ouçam a palavra de Deus, mesmo à distância. Então assistam os vídeos. Pede para a mamãe sempre estar colocando para vocês, sempre estar mostrando para vocês. E aqui encerra-se a nossa Páscoa, a nossa história da Páscoa, a verdadeira Páscoa. Que vocês possam sempre lembrar disso. A tia tá morrendo de saudade e logo amanhã, provavelmente, a tia já vai estar distribuindo a lembrancinha. E que essa lembrança vocês possam sempre lembrar dela, né? Junto com a nossa história, do que a Páscoa realmente significa. Tudo bem?
Ó, beijo para vocês. A tia ama demais vocês, morrendo de saudade. E logo, logo nós estaremos juntos. Vamos orar para nós terminarmos? Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, por mais uma história que o Senhor faz presente. Agradecemos, Pai, porque o Senhor, o Cordeiro Santo, naquela cruz, pagou